Olá, está no ar o Link CNJ, transmitido pela Rádio e TV Justiça. E aqui nós mostramos as atualizações sobre o que acontece nos tribunais brasileiros e o que é de interesse para o mundo jurídico no Brasil. A Justiça Itinerante em discussão. Em 2022, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução 460, que determina que os tribunais estaduais, federais e trabalhistas desenvolvam ações que assegurem que a justiça vá longe, de ônibus, de barco, e que atenda a segmentos da sociedade que estejam em situação de vulnerabilidade ou que estejam em locais de difícil acesso, em benefício direto às populações que vivem distantes das sedes das comarcas. Em todo o país, a Justiça tem percorrido estradas, rios e até o ar para garantir direitos a quem vive longe dos centros urbanos. É a Justiça Itinerante, uma política fortalecida pela Resolução 460 do Conselho Nacional de Justiça, que determina aos tribunais a realização de ações para aproximar o judiciário das populações em situação de vulnerabilidade. Cada atividade dessa que a gente tem feito, a gente tem um alto índice de acordo. Em cerca de... em todas as ações que a gente fez, a gente tem uma média de 80% de acordos que são realizados ali durante a ação. Uma vantagem desse projeto que a gente realiza aqui, é que a gente realiza tudo em uma única etapa. A gente não faz a termação e depois volta, a gente faz tudo de uma vez. A gente consegue fazer funcionar o PJE através com o Starlink, e aí a gente consegue tanto ajuizar a ação ali no mesmo dia, e já nesse mesmo dia, quando a gente vai com as equipes já preparadas, os procuradores, juízes, defensores já se reúnem, e se é possível fazer acordo, já faz o acordo ali. E já sai implantado o benefício. Então, a celeridade, o que a pessoa talvez demorasse 1 ano, 2 anos para ter acesso, ela consegue receber naquele dia. Com 21 anos de história no Rio de Janeiro e quase 2 décadas em Roraima, a Justiça Itinerante já levou cidadania a comunidades ribeirinhas, indígenas e moradores de favelas. As ações incluem emissão de documentos, audiências e conciliações realizadas de forma simples, rápida e acessível. A gente não consegue fazer essa ação na dimensão do que a gente faz sem a participação da Defensoria da União, sem a participação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, porque são eles que fazem o primeiro atendimento, eles que coordenam, recebem primeiro as pessoas, além do que esses alunos que participam com a gente, eles estão tendo uma educação humanizada, né, jurídica, estão ali na prática atendendo essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. A gente está levando para o mercado um profissional com um olhar mais humanizado, porque tem contato com essas populações. Então, tanto a Justiça Federal quanto essas instituições, as universidades e a Defensoria têm um ganho muito grande com relação a isso, a formação também desses alunos. E a partir disso também, a cooperação das outras instituições, como a Defensoria do Estado, o Tribunal de Justiça, o apoio logístico da prefeitura, da assistência social que conhece a comunidade. Então, esse espírito de cooperação que existe entre as instituições é que faz toda a diferença para que essa ação seja um sucesso, como tem sido nas últimas ações que a gente já fez aqui no estado de Mato Grosso do Sul. No painel de hoje, receberemos Francisco Sérgio Silva Rocha, desembargador do TRT 8 de Belém do Pará, e José Ribamar Martins Carneiro, subcoordenador do programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas. Bom, aqui estão os nossos convidados, doutor José Ribamar, doutor Francisco. Eu queria começar com o doutor Francisco perguntando como é que funciona, no caso, né, a Justiça do Trabalho, é um desembargador do trabalho, como é que funciona a Justiça Itinerante lá em Belém do Pará? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Dizer que o assunto da justiça itinerante é um assunto muito grato para nós. Nós temos há muito tempo uma preocupação em desenvolver ações voltadas para a descentralização da atuação jurisdicional nas localidades que estão servidas pela jurisdição da 8ª Região, que compreende os estados do Pará e do Amapá. E o TRT da 8ª Região tem uma tradição que vai desde a década de 70, com preocupações relativas à justiça itinerante e desenvolvimento de ações específicas neste particular. É com grande prazer que nós vimos o CNJ editar uma resolução
onde reconhece a importância da justiça itinerante e permite que nós aprofundemos esta prestação de serviço à comunidade. Basta dizer que o estado do Pará e do Amapá, eles têm a totalidade da jurisdição coberta pela itinerância, então nós desenvolvemos ações tanto no norte do Brasil, no norte extremo do Brasil, no Oiapoque, como no sul do Pará, atendendo as populações que não são sede de órgão jurisdicional trabalhista. Perfeito, perfeito. Doutor José Ribamar, seja muito bem-vindo. Eu queria saber como é que é a experiência da justiça itinerante no Amazonas. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, sou muito grato por estar participando. E a justiça itinerante do Amazonas, ela tem uma história também bastante longa, que remete à década de 90. De lá para cá, passou por algumas transformações, né, com o fim de aperfeiçoar o trabalho realizado, de ampliar os serviços prestados. E o Tribunal de Justiça do Amazonas tem como muito cara essa prestação de serviço, né, itinerante, em função tanto da extensão territorial do Estado, né, quanto da complexidade para atender às populações vulneráveis em lugares mais distantes, praticamente sem acesso a serviços judiciários. E durante esses mais de 20 anos, né, algumas resoluções foram elaboradas, trazendo esse aperfeiçoamento, trazendo mais infraestrutura, melhores condições de realizar um trabalho mais extenso, mais bem elaborado. E assim a gente tem conseguido realizar trabalho tanto com a população ribeirinha, quanto municípios mais distantes, que têm acesso ao judiciário mais limitado, assim como também a populações indígenas. Senhor Francisco, em Belém do Pará, com que frequência acontece a justiça itinerante? Ou é uma ação perene? Explica para a nossa audiência, que eu tenho certeza que todo mundo quer saber disso, né? Porque é importante ter esse serviço à disposição. Realmente resolvemos instituir a itinerância como uma programação perene da 8ª região como um todo, né? Nós temos um conjunto de resoluções que regulamentam a realização de serviços de itinerância, de modo que está institucionalizado através de uma comissão permanente de itinerância e um calendário anual de realização de itinerância, onde todas as varas do trabalho e todos os fóruns trabalhistas realizam, pelo menos cada um deles, 2 ações de itinerância ao ano. Isso através de um calendário organizado com a ajuda da Corregedoria, anualizado, divulgado com antecedência, de modo que as populações possam, com razoável antecedência, saber quando a justiça itinerante irá se deslocar para a sua localidade e quais são os dias que eles passarão lá. Nossa sistemática de organização da itinerância pressupõe uma programação anualizada. Ou seja, este ano nós já estamos trabalhando na programação da itinerância do ano de 2026, de modo a conceber a itinerância, alocar os recursos, organizar as atividades e, no ano da realização, executar os serviços de itinerância. Isso permite executar esses serviços com muito mais estrutura, né? Nós realizamos esse ano mais de 80 ações de itinerância pelas varas trabalhistas e pelos foros trabalhistas da região, e a expectativa é que isso continue sem interrupção até o final do ano. Ou seja, só para destacar, nós temos este ano já a programação de 2026 organizada, estabelecida e orçamentada para a sua realização. Muito bom. E lá no Amazonas, doutor José Ribamar, o senhor que está envolvido nessa coordenação, como é que funciona? Também tem todo um esquema, tudo organizado para que possa ocorrer de maneira perene ou ainda não? Aqui no Amazonas, a justiça itinerante, ela funciona também de forma planejada, um calendário anual. Então, é estabelecido um calendário anual, contemplando vários municípios, também a capital,
É importante aqui especificar que a justiça itinerante, né, no caso do Tribunal de Justiça do Amazonas, né, a justiça itinerante ela é uma unidade própria que funciona de forma permanente, atuando o ano inteiro, tanto na capital e nos municípios por meio de ações que são realizadas mediante um calendário, onde nós procuramos realizar pelo menos uma ação por mês em cada município. Então aí a gente tem a justiça itinerante funcionando o ano inteiro na capital de forma permanente e de forma concomitante são realizadas ações em outros municípios, assim como também algumas ações esporádicas, né, que são programadas ao longo do ano, a convite de outras entidades, a convite de outros órgãos, né, a convite, por exemplo, né, da FUNAI, a convite da Assembleia Legislativa ao realizarem as suas ações, né, com populações em bairros carentes, né, em comunidades. A gente, sempre que possível, né, além de cumprir o nosso calendário na capital e nos municípios, procura atuar junto com essas outras entidades, levando a justiça itinerante a esses locais. Perfeito, muito bom. Eu peço então aqui agora uma licença para os nossos convidados. A gente faz um rápido intervalo, mas daqui a pouco voltamos para continuar essa conversa. Até já. Estamos de volta com o Link CNJ, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje conversamos sobre a justiça itinerante no Brasil e mostramos que os serviços da justiça chegam a pontos distantes do país e atendem a uma demanda de comunidades vulneráveis. E para esta conversa, estamos recebendo José Ribamar Martins Carneiro, subcoordenador do Programa de Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas, e Francisco Sérgio Silva Rocha, desembargador do TRT-8, em Belém do Pará. Bom, voltamos aqui então com os nossos convidados. Eu retomo com o desembargador Francisco. Essa questão da justiça itinerante não é só ir a lugares distantes, é também, como anteriormente, no bloco anterior, disse o doutor Zé Ribamar, também ir a comunidades, né, onde vivem pessoas vulneráveis. Onde é que está o maior desafio, na opinião do senhor, desembargador? Olha, acredito que o maior desafio, considerando a peculiaridade da região norte e as dimensões dos estados que compõem essa região, é a possibilidade do acesso permanente à internet para a realização de serviços de itinerância. Nós temos condições de organizar atuações de itinerância em qualquer localidade dentro da jurisdição da 8ª região. Para dar um exemplo, nós temos um atendimento constante, permanente de itinerância no Oiapoque, a populações indígenas daquela localidade. Do mesmo modo como podemos atender no Oiapoque, no extremo norte do Brasil, já na nossa fronteira com a Goiânia, nós temos condições de atender no sul do Pará, nas regiões de São Félix do Xingu, também atendendo não só a população de São Félix, que tem uma jurisdição trabalhista, mas a população dos municípios e distritos da região de São Félix, tá? O que envolve também o atendimento a comunidades indígenas e comunidades quilombolas. Doutor Zé Ribamar, o senhor falou anteriormente sobre as comunidades, né? Que tipo de demanda é mais comum que aparece para atendimento nas comunidades, por exemplo, do Amazonas? Quando a gente fala de justiça itinerante, que você destaca uma equipe que vai lá, como é que acontece isso? Na grande maioria das ações que são realizadas aqui nos nossos municípios e comunidades do interior, uma carência muito impactante, né, dessas populações
é com relação à questão do registro civil. É um ponto assim extremamente complicado para essas populações, né? Que muitos dependem de alguns benefícios, né? Pois fazem uso desse benefício como uma forma de complementação da renda e sem a sua documentação estar ali completamente regularizada, estar em dia, ela não consegue acessar serviços, não consegue acessar benefícios. Então, um dos pontos onde a gente acaba que atua com mais força é na questão do registro civil, né? Especificamente na questão das certidões de nascimento, de casamento, trazendo, né, não só uma forma de adequar essa documentação, né, de expedir certidões, de fazer registros, né, de pessoas que ainda não têm o registro civil de nascimento, né, o que ainda é uma realidade. No caso da justiça itinerante no âmbito do trabalho, quais são as demandas que mais aparecem, que mais surgem, desembargador? Eu quero me solidarizar completamente com o colega Ribamar, que a realidade do Amazonas não discrepa da realidade dos demais estados da região norte. É absolutamente impressionante que nós estejamos no ano de 2025, tá? E nós tenhamos populações que não têm, que juridicamente não existem, porque não tem registro, não tem acesso àqueles serviços básicos que o Estado pode propiciar a eles. A nossa atuação, ela é muito importante no sentido de levar o Estado a essas populações, levar aqueles serviços que são fundamentais para que essas pessoas possam ter maior dignidade na localidade onde vivem. Nós temos uma enorme ocorrência de subregistro, de ausência de documentação, de irregularidades no cadastro do FGTS, no cadastro do PIS, no cadastro da Previdência Social, que são cadastros absolutamente necessários para que essas pessoas possam ser reconhecidas como cidadãos pelo Estado. Sem dúvida nenhuma. Doutor Zé Ribamar, a questão das dimensões continentais do nosso país, né? Isso ainda é um grande desafio para a justiça itinerante? Sem dúvida nenhuma. Sobretudo nos estados de maior extensão territorial, como os estados da região norte, né? Como o Amazonas, o estado aí do desembargador Sérgio, o estado do Pará. Então, eles nos impõem, né, um desafio aí colossal, né, de levar esses serviços, né, não só pelo tamanho, pela extensão territorial, mas pela forma, né, em que vivem essas populações, né, de forma muito dispersas, né, e muitas das vezes em locais que não apenas são distantes, mas também são de difícil acesso. Nós temos no Amazonas municípios que só um município chega a ter quase 100 distritos, 100 comunidades diferentes. E a grande maioria dessas populações que residem, né, nessas comunidades, elas não têm condições de se deslocarem à sede do município sempre que necessitam. Esses deslocamentos à sede do município são feitos de forma esporádica, né? Praticamente sempre quando há uma necessidade muito grande. Então, nem sempre ele consegue se deslocar para receber um serviço. Muito bom. É isso. Falamos hoje sobre a justiça itinerante no Brasil. Agradecemos aqui os nossos convidados, Francisco Sérgio Silva Rocha, desembargador do TRT-8 de Belém do Pará, e José Ribamar Martins Carneiro, subcoordenador do programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas. Muito obrigado aos nossos convidados e até uma próxima oportunidade. Vamos agora fazer um rápido giro de notícias pelos estados e pelos tribunais do Brasil. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Jorge Vaz, que fica em Barbacena, Minas Gerais, foi inspecionado no início deste mês. A visita faz parte dos esforços do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para implementar a política antimanicomial.
A comitiva, que tinha representantes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ouviu pacientes, judiciários e inspecionou as dependências do hospital. Lançado pelo Conselho Nacional de Justiça, um manual que reúne diretrizes e procedimentos para assegurar o acesso à justiça por quilombolas. O documento orienta a magistratura e demais integrantes do sistema de justiça sobre a aplicação da Resolução CNJ 599 de 2024, a partir de fundamentos técnicos, jurídicos e antropológicos. Lançado o manual para preceptores e vitalicianos, desenvolvido pela Escola Judicial do Paraná e pela Corregedoria Geral de Justiça. Ele reúne referenciais teóricos e práticos, modelos de documentos e orientações aplicáveis ao cotidiano no tribunal. O lançamento faz parte do PROMAGES, um programa para magistrados em estágio probatório que terão acompanhamento, orientação e avaliação. Chegou a hora de acompanhar algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Fala pessoal, chegou a hora de mais um CNJ nas redes. Vamos juntos conferir os temas que marcam a semana. A gente começa com um tema importante para quem estuda. Dívidas com a instituição de ensino não podem gerar punição acadêmica. Pela Lei 9.870, escolas e universidades não podem reter documentos ou diplomas de conclusão de estudantes inadimplentes. Mesmo com pendências financeiras, o estudante tem direito de realizar provas e atividades. Mas atenção, um vínculo com a instituição pode ser encerrado se a dívida não for regularizada. E falando em cuidado, o próximo assunto é um alerta sobre os golpes nas redes. O chamado estelionato afetivo acontece quando o golpista finge um relacionamento para conseguir vantagens, geralmente dinheiro, presentes ou favores. Esses criminosos costumam criar perfis falsos, envolver emocionalmente a vítima e depois inventar histórias para pedir ajuda financeira. Embora não exista uma lei específica, o ato pode ser enquadrado como estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal. Desconfie de perfis com pouca interação, verifique as informações e, se desconfiar, denuncie nas delegacias de crimes cibernéticos. Informação é sua melhor defesa. Para encerrar, uma iniciativa que reforça o papel do Poder Judiciário na proteção de vidas e do meio ambiente. O CNJ lançou a Resolução número 646, que cria o Protocolo de Crise Socioambiental do Poder Judiciário. O objetivo é garantir acesso à justiça em situações de desastres, com prioridade às populações mais vulneráveis. O protocolo orienta os tribunais a atuarem em 3 etapas: prevenção e preparação, resposta emergencial e recuperação. Tudo isso com ações integradas entre Justiça, Defesa Civil, Ministério Público, Defensorias e OAB. Mais um passo para fortalecer os direitos humanos e ambientais. Curtiu o conteúdo? Então segue o CNJ nas redes sociais e no canal do WhatsApp para continuar bem informado sobre os seus direitos. Até a próxima! É hora do quadro Uma História, em que magistrados, servidores, operadores do direito ou colaboradores do Poder Judiciário contam uma história marcante que tenham vivido na carreira. Acompanhe. Meu nome é José Ribamar Martins Carneiro, eu sou servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas e atuo como subcoordenador do Núcleo de Justiça Itinerante. E na Justiça Itinerante a gente tem a oportunidade de levar serviços a todo o estado do Amazonas, a vários municípios, a comunidades rurais, a comunidades ribeirinhas, a comunidades indígenas. A situação peculiar que eu vou relatar, que aconteceu durante essa ação, ela é sobre a história do senhor Arnaldo Moreira, um indígena de 109 anos de idade, que durante toda a sua vida nunca teve a oportunidade de possuir uma certidão de nascimento. A família, do senhor Arnaldo procurou o atendimento ali naqueles dias, quando ele estava acontecendo na comunidade Laranjal, relatando a situação do senhor Arnaldo, que ele estava numa condição de necessitar de apoio, de necessidade de serviços, de apoio institucional para poder tirar seus documentos, conseguir acessar os benefícios a que ele gostaria de alcançar. Então,
uma equipe se deslocou, e eu fiz parte dessa equipe, várias pessoas, né, fomos uma equipe e nos deslocamos até a residência do seu Arnaldo. Acontece que esse atendimento ao seu Arnaldo ele foi prestado por volta de 8h30 da noite, onde nós nos deslocamos já de uma comunidade indígena, em Polo Base, para uma aldeia indígena. Esse deslocamento ele foi feito pela via fluvial, de lancha, durante a noite, na chuva. Então, assim, foi uma história bem complicada, foi um local difícil de achar. A gente acompanhado, né, de um guia indígena para chegar ao local, e mesmo assim, devido à chuva, né, e o mau tempo, houve essa dificuldade de encontrar o local. Mas como o guia é um conhecedor da região, foi uma questão de tempo, conseguimos chegar na aldeia Mucajá, onde residia o seu Arnaldo. Ao chegar na aldeia e desembarcar até chegar na sua residência, nós percorremos cerca de 1.000 metros a pé na chuva, né, durante a noite. Uma equipe, todo mundo com lanterna, com guarda-chuva, né, com computador e vários equipamentos nas mãos. Mas, enfim, conseguimos chegar no seu Arnaldo. Seu Arnaldo, apesar dos 109 anos e da dificuldade para enxergar e para ouvir, estava completamente lúcido, né? Falava com dificuldade, mas gostava de fazer algumas brincadeiras, né? Entre elas, né, ele dizia que ele ainda precisava tirar os documentos, porque ele ainda queria casar. Então, assim, foi uma experiência muito, muito bonita, né, para a gente que vivenciou, de ter a oportunidade de levar até o seu Arnaldo a possibilidade de possuir um registro, de estar com sua certidão de nascimento em mãos, com esse documento, poder tirar seu RG, seu CPF, poder acessar um serviço social, poder conseguir um benefício, por mais que seja um grande sacrifício para chegar numa pessoa. A gente sabe que a gente atinge ali, impacta a vida de um ser humano, e eles ficam extremamente agradecidos, emocionados, e são histórias que marcam a gente por uma vida toda. E era essa história que eu tinha para contar para vocês. O Link CNJ chega ao fim. Agradeço a você que esteve conosco até agora na rádio e na TV Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ e toda a programação da TV Justiça por meio do aplicativo TV Justiça Mais. Até o próximo programa. Tchau.